Inclusive, dando oportunidade, como eu falava, a vantagem desse formato é que a gente também dá oportunidade para quem estiver participando, inclusive os alunos, né? Você falou que tem alguns aí, para fazerem perguntas, a gente tirar dúvidas e fazer como se fosse um debate mesmo, uma conversa. Eu acho que o tema hoje ele é fundamental, tá? Na verdade, eu e o Jorge só estamos conseguindo falar sobre sistematização, autonomia, uniformização do processo, porque hoje nós já temos um arcabouço legislativo mínimo, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha lei do mandado de junção. A lei do mandado de junção é de 2016. Demorou 28 anos aí para ter uma lei do mandado de junção. Há pouco tempo atrás também não tinha ainda lei da representação interventiva, que saiu né, 2010, 2011. A própria lei da ação direta de constitucionalidade por omissão, a lei do mandado de segurança, né, que também veio na década de 2000, etc. Então, vejam, é todo um arcabouço legislativo que merece algum tratamento hoje, né? Eu me lembro, quando eu fui escrever esse último artigo, eu me lembrei de umas conversas que, né, eu era assessor no Supremo, eu tive com o ministro Gilmar, e já se tinha a ideia, na época, de fazer alguma espécie de consolidação, não exatamente um código, mas uma consolidação de leis. E ele falava muito tranquilamente, olha, a gente só vai conseguir fazer isso quando houver as leis mínimas, né? Naquela época não tinha ainda nem lei da ação direta por omissão, o mandado de junção sempre foi uma luta, né? A questão da regulamentação ou não do mandado de junção, toda uma discussão no próprio Supremo. Então, vejam, a gente passou por um processo legislativo, né? Nos últimos 30 anos, e hoje nós já temos aí um estágio em que todas as ações constitucionais estão, de alguma forma, regulamentadas. De forma adequada ou não, elas estão regulamentadas. Então, o que a gente precisa hoje? Né? A gente já tem alguma maturidade aí do debate para poder falar, como o Jorge vem falando muito, e acho que de forma correta, numa autonomia do estatuto epistemológico, né? do próprio processo constitucional, distingui-lo dos demais ramos processuais. Eu venho falando também a questão da necessidade de sistematização não no sentido da gente fazer um código, né, da formato tradicional de código, tentando alcançar algum tipo de completude normativa, não é isso. A ideia hoje de consolidação e de código é muito mais a de coerência, né? Não de completude normativa, mas de coerência e de consistência do sistema. E a gente vê, o Jorge tem falado muito isso também, que o sistema hoje do processo constitucional ele não é exatamente consistente nem coerente. Tanto que o Supremo, na última década, teve que fazer uma série de arranjos, né, nas decisões de jurisprudência para poder adotar fungibilidade de ações, poder adotar ritos cautelares que está previsto só para uma ação, para outras ações, e por aí vai. Então, a gente sabe, quem atua aí perante o Supremo, quem é advogado, sabe que a DPF, na última década, tem sido ou seja, tem passado por uma série de pequenas reformas, né, legislativas, mas desenvolvidas pela própria jurisprudência. O Supremo vem fazendo uma série de ajustes. Por quê? Porque a própria lei não atende por completo. Tem uma série de questões que precisam ser vistas. Acho que eu já estou até falando demais, né? Fui só fazer uma introdução, eu estou falando demais. Já te passo a bola aí, viu, Jorge? Mas só para falar que um dos maiores problemas que eu vejo hoje, nessa parte de falta de consistência, de coerência desse sistema, é a questão das medidas cautelares. Não só os ritos procedimentais, né, das cautelares, que de alguma forma trazem uma série de problemas para a atuação do Supremo, mas o problema mais grave hoje em dia, que é a das cautelares monocráticas, né? O Supremo, mesmo alertado pela doutrina, né, o pessoal vem falando isso há algum tempo, eu mesmo venho batendo muito nessa tecla, mas o Supremo, até agora, não fez uma regulamentação mais séria disso, não deu um tratamento mais sério. Pelo contrário, na prática, as cautelares têm, inclusive, aumentado, né, de volume. Isso é um problema que precisa ser tratado.
E já que o Supremo não fez, certamente é aquela velha história, né? Ação e reação. O Supremo não faz, o Legislativo vai fazer em algum momento. Inclusive, existem diversos projetos para regulamentar esse poder geral de cautela do relator. E se fizer, se o Legislativo fizer, o Supremo não vai poder reclamar, porque ele teve a chance, né? Um dos primeiros artigos que foram publicados sobre esse tema, acho que foi ainda em 2012, um artigo que eu escrevi com o Nil Gilmar sobre a questão das medidas cautelares no Supremo, praticamente falando desse problema. Ou seja, de lá para cá, em vez de, né, o Supremo fazer pequenas reformas mais sérias visando a sanar esse problema, e existe uma série de arranjos institucionais que podem ser feitos, não fizeram, e aí agora esse é um tema que acaba entrando nessa pauta aí da reforma legislativa, né, que a gente precisa, de alguma forma, incentivar. E aí, antes de passar para o Georges, acho que é importante dizer que eu e o Georges e o professor Fábio Quintas, nós estamos desenvolvendo um projeto de uma obra coletiva em que o intuito será colher uma série de posições doutrinárias, estudos e até propostas legislativas, né, para essa reforma do processo constitucional, seguindo essas diretrizes de sistematização, autonomia do processo, adotar algum tipo de coerência, de consistência, né, desse sistema normativo aí do processo constitucional. E isso vai ser, ou seja, é um projeto amplamente aberto à comunidade jurídica, né? Inclusive, acho que nós estamos falando aqui em primeira mão. Ontem mesmo a gente estava discutindo o projeto, estou até com ele aberto aqui, e aí essa obra, a ideia dela é, de fato, estabelecer um diálogo entre doutrina e a prática, e agora o trabalho legislativo que vai poder ser feito. Algo parecido com o que nós fizemos lá no Observatório Constitucional, lá do IDP, com o mandado de junção. Na época que o mandado de junção estava, ou seja, havia um projeto de regulamentação tramitando no Congresso, nós fizemos uma obra dessa forma, né, colhendo uma série de posições doutrinárias, de juristas, etc. E naquela obra, que está publicada pela Saraiva, né, livro de junção, nós estabelecemos uma série de propostas legislativas, né, que acabaram se tornando a própria lei. O projeto, se vocês forem prestar bem atenção, o projeto de regulamentação, ele teve praticamente nenhuma modificação em relação ao texto aprovado. Então, esse tipo de trabalho ele é importante, né? Esse diálogo da academia com não só com a prática do Supremo, mas também com o processo legislativo. Nós termos condições de oferecer propostas é hoje fundamental. É claro que agora a gente tem um objeto muito mais amplo, né? Antes a gente falava só do mandado de junção. Agora, são todas as ações constitucionais, pelo menos as que estão citadas na Constituição, a reclamação, e na comissão lá de juristas da Câmara ainda colocaram o recurso extraordinário, né? Então, veja, é um mundo, isso aqui é um mundo. Mas acho que se conseguir, pelo menos, fazer, né, tentar delimitar um pouco o objeto, e se conseguir fazer, pelo menos, as ações do controle abstrato, que precisam de mais sistematização, e as que a gente consegue, inclusive, vislumbrar muito claramente uma espécie de consolidação normativa. Se conseguir fazer, pelo menos com controle abstrato, já será um grande avanço, um grande ganho, né? Então, acho que é isso. O nosso papel como academia, como pessoas que estão, de alguma forma, refletindo sobre o processo constitucional no Brasil, o nosso papel é de oferecer essas propostas e fazer com que o processo legislativo, né, a prática legislativa se desenvolva seguindo alguns norteamentos que a academia possa dar. E algumas coisas importantes. No próprio artigo que eu tive há alguns dias,
Eu falava da questão teórica, da distinção entre interpretação conforme e declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, que é uma distinção que, do ponto de vista teórico, ela é praticamente necessária, né? Não é uma definição teórica aleatória. Ela decorre de uma série de pressupostos teóricos que levam a essa distinção. E espanta ver que, até hoje, o Supremo engatinha nisso, né? É complicado a gente ver, às vezes, algumas decisões praticamente misturando essas categorias que não deveriam ser misturadas, até porque isso não deixa de ser um problema teórico. Então é isso. Eu vou passar a palavra para o Jorge, para ele falar sobre tudo isso, mas eu acho que os temas são esses. Os temas são esses. E o ideal da reunião de hoje é que a gente consiga debater sobre tudo isso. Debater, ouvir as propostas, e daqui para o final da reunião, se for o caso, a gente até coloca aí na tela esse projeto, porque, obviamente, a Associação Brasiliense de Direito Processual Civil vai poder contribuir muito aí com o desenvolvimento desse projeto que nós estamos organizando, com artigos, com posições doutrinárias, com sugestões, etc. Tá? Jorge, vamos conversar, né? O que você acha aí? Vamos, não, claro. Vou seguir a linha do André, que eu acho que essa é a mais produtiva, fazer uma breve fala rápida, indo ao encontro do que o André falou. E é um prazer falar ao lado do André e também tocar esse projeto que ele idealizou, porque o André é daqueles que, quando ele lança um artigo, eu nem conversei com ele sobre o tema, mas aí eu leio e falo, pô, era isso aqui que eu queria ter dito. Assim, tem uma sintonia de ideias que aproxima, que é muito boa. E aí depois apareceram aqui para mim, ó, eu vi só o Griecos, que é me orientando, sou o cara 10, apareceu a Cristiane, o querido Jorge Galvão, querido Paulo Mendes, o meu irmão aqui, o Marcos Cavalcante, que está olhando para o monitor, deve estar terminando um recurso aí para garantir o êxito do mês de fevereiro dele. Mas, então, na linha do que o André falou, o André tem essa preocupação, que eu concordo 100% de uma ideia de sistematização do processo constitucional. E ele mencionou uma frase que é uma batalha teórica que eu tenho de muito tempo, e agora me parece que, independentemente do que acontecer legislativamente, só o fato de haver uma comissão debatendo uma ideia de código de processo constitucional, isso na minha visão, é um marco do quê? De se conferir uma autonomia científico-dogmática a esse ramo. Por quê? Porque a gente, de forma bastante grosseira, assim, a gente pensa o processo constitucional em dois grandes grupos, né? Um grupo que cuida das liberdades fundamentais, onde você vai julgar os writs constitucionais, que já tem várias particularidades muito diferentes de uma lei individual, mas vamos deixar de lado. Só que o processo constitucional, ele tem um segundo grande grupo, que basicamente trata dos temas mais sensíveis de uma democracia constitucional, que é conflito entre poderes e conflito entre entes federativos. E, no modelo brasileiro, e aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, porque é mais só para expor, pegando ainda um gancho do que o André falou, um ministro, uma monocrática, suspende uma lei no Brasil. Então, é só para entender o tamanho do que é o processo constitucional. E, muitas vezes, em vários lugares, né, em que o constitucionalismo tem uma tradição menor do que tem, por exemplo, numa Alemanha, etc., essa autonomia ela tem que ser reivindicada, isso o MacGregor fala, desde, né, numa visão de uma Europa, vamos dizer assim, com a tradição menor em termos de período de constitucionalismo. Ele reclama uma autonomia porque a gente começa a enxergar o direito, o processo constitucional, muito a partir de uma dogmática do processo civil. E, fatalmente, o processo constitucional ele reclama soluções, efeitos e saídas muito diferentes do processo civil tradicional. Haja vista a dificuldade que é você naturalmente trabalhar com decisões em uma esfera que naturalmente elas são erga omnes, em decisões que impactam diretamente em outros poderes. Então, trabalhar o processo constitucional é trabalhar, antes de tudo, uma autonomia para regulamentar o exercício do poder jurisdicional em seu mais alto nível e, ao mesmo tempo, como esse poder controla os demais poderes.
Então, tudo que é pensado, a ideia, a teleologia de uma ideia de processo civil, ela não é a teleologia do processo constitucional. Né? Se a gente pegar desde os clássicos italianos até os alemães, vai ter uma ideia de pacificação social, segurança jurídica, previsibilidade, toda essa ideia relacionada a um processo civil pensado, na maior parte dos casos, para uma resolução de questões patrimoniais. O processo constitucional, ele nasce para resolver conflito entre poderes. Ele é o espaço, ele é um instrumento de preservação de uma ideia de democracia constitucional. Consequentemente, as regras aqui, além de precisarem de uma sistematização, como o André bem coloca, elas demandam que nós, né, a doutrina, forneça um ferramental muito específico para a jurisdição constitucional poder trabalhar. Que seria uma ideia de não tem como comparar o nível de complexidade que uma jurisdição constitucional precisa tratar do que uma jurisdição ordinária. A todo tempo você tem problemas como modulação, regulamentação, regimes de transição, monocratização, né? Então, assim, a ideia de reclamar autonomia científica tem por consequência diretamente o que o André falou, que é, ainda que não seja um código, ou, né, no melhor dos mundos, que possa englobar tudo referente ao processo constitucional, ao menos a gente precisa ter uma legislação, já que a gente tem várias leis esparsas, que têm muitas qualidades, na minha opinião, até tem mais qualidades que defeitos. Aliás, o grande defeito dessas leis esparsas é uma insuficiência sobre diversos temas que passaram a ser necessários, desde legitimidade, desde, eventualmente, uma ideia de pertinência temática, realização de audiências públicas, como fazer ou como não fazer, soluções negociadas, fungibilidade. Ou seja, no mínimo, a legislação, além de ser sistemática hoje, ela precisa incorporar uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dos últimos 10 anos, que impactou diretamente nessas leis. Né? Então, o meu ponto de partida seria esse primeiro aspecto, né, de como a gente trata de conflito entre poderes, de democracia constitucional, por que teria que ter uma autonomia científica? E posso falar de vários exemplos por que isso é relevante, mas acho que isso fica para as próximas rodadas, para vocês entrarem. Mas antes, só para dizer que mesmo quando a gente fala de writs constitucionais, é complicado dissociá-lo do processo como um todo. Eu pergunto, assim, faz sentido julgar uma ADIM por omissão sem conectá-la com o mandado de injunção que tenha por o mesmo objeto? Esse é um dispositivo que a comissão está redigindo. Ok. Se a gente admite mandado de injunção coletivo com efeitos concretos, né, vou ficar numa nomenclatura mais tradicional, faz sentido não reunir o mandado de injunção com uma inconstitucionalidade por omissão? No modelo em que o Supremo, e aí, a meu ver, você pode analisar caso a caso, mas em teoria eu acho adequados para proteger direitos fundamentais, pode haver correções da omissão legislativa, desde que não haja uma substituição no critério político da atuação do legislativo, por isso a análise passa por caso a caso, mas faz sentido não haver mais essa reunião? Só que a praticidade do dia a dia não pode fazer a gente perder a dimensão da complexidade que alguns temas precisam ser devidamente enfrentados. O André colocou a interpretação conforme é diferente da arguição de nulidade sem redução de texto. Isso impacta em várias questões, impacta inclusive na reserva de plenária. E aí, só para encerrar mais uma outra fala, o chamado debate sobre os motivos determinantes. E aqui, acho que o André é a pessoa mais indicada para falar, porque eu acho que com a sistemática que ele fez, ele foi o primeiro a realmente botar o dedo na ferida, mas muitas vezes as pessoas dizem, o Jorge é contra os motivos determinantes. Eu sou contra uma ideia de motivos determinantes no julgamento seriate. Em que, se eu puder ter 11 razões de julgar diferentes, e essas 11 apontos são diferentes, mas eu tenho 11-0 pela lei inconstitucional. Se eu tenho 11 razões diferentes, só para dar um exemplo exagerado, eu acho que realmente vincula a declaração de inconstitucionalidade. Porque senão vira um agir estratégico de qual que é o motivo determinante que eu quero. Então, estamos debatendo isso também. Esse é um ponto-chave. Se a gente não conseguir migrar para um percúria, ao menos
para se declarar vinculante o motivo determinante, eu tenho que, no mínimo, ter a maioria qualificada que declara inconstitucional a lei. Aí, Jorge, como fazer? Fala, André. Eu já ia desculpa te acabar, interromper, agora mas já acho que emenda aí. você tocou aí num dos maiores problemas que existem hoje. Inclusive, né, o Código de Processo Civil novo, toda a questão de fomentar uma cultura de precedência no Brasil, eu venho falando isso há algum tempo. Primeiro, nós temos que ver o próprio formato do acórdão. É uma coisa, inclusive, mais simples, mas que impacta em tudo. Enquanto nós continuarmos com esse modelo de decisão, em que um formato de publicação é um acórdão, que nada mais é que uma conjunção de 11 diferentes decisões, 11 tribunais diferentes, não vai ter sistema de precedentes que funcione. Né? Então, acho que você tocou aí num dos pontos fundamentais. E aí isso mexe com a própria regulamentação da reclamação constitucional, as próprias técnicas de decisão, né, os efeitos das decisões. Por exemplo, quando a gente começou a falar desse projeto, inclusive num grupo, o próprio professor Lênin Streck já disse logo, eu quero falar sobre precedentes. Ele vai ser um dos que vai elaborar um estudo para essa obra que nós estamos organizando, e ele vai falar sobre os precedentes. Por quê? Porque não há como regulamentar hoje o processo constitucional sem estabelecer essa conexão com a nova sistemática, né, do Código de Processo Civil, e implementar tudo isso na jurisdição constitucional. Tá? Agora, só fazendo um parêntese, porque acho que você tocou num ponto, Jorge, que é a questão da autonomia, como outros países já vêm fazendo há algum tempo. Enquanto você falava, eu fui ali pegar alguns livros que eu já consulto há algum tempo, e aí tem aqui, Direito Processual Constitucional, esse é argentino, né? Tem aqui também o outro argentino, Direito Processual Constitucional. Vejam, eles já passaram por essa fase, apesar de que isso é né, isso suscita alguma discussão, mas eles já admitem. Você falou do México, né, do Eduardo MacGregor, já vem escrevendo há muito tempo sobre isso no México. Ele já tem essa concepção de dotar alguma autonomia, né, para o processo constitucional. Inclusive, já se passou por processos de codificação, etc. É até interessante ver que, na Argentina, eles possuem praticamente um código de processo constitucional para cada província. A província de Buenos Aires tem o seu próprio código de processo constitucional, com suas próprias ações, etc. E nós temos um modelo de federação em que o processo civil é nacional, ou seja, facilita ainda mais nós adotarmos algum tipo de consolidação e algum tipo de estatuto, né, epistemológico, com algum tipo de autonomia metodológica, teórica para o processo constitucional, distinguindo ele. Então, o Jorge falou muito das coincidências que nós temos mesmo. Eu concordo com o Jorge nessa parte. Acho que esse é um tema que, até pouco tempo atrás, como eu falei, nós não tínhamos ainda condição de levar à frente, porque, de fato, nós não tínhamos ainda toda a regulamentação do tema, né, que a Constituição exige, mas agora nós já temos. Um arcabouço aí de materiais normativos e jurisprudenciais em que é possível se trabalhar com algum tipo de consolidação normativa, de sistematização do processo constitucional e claro, tentar desenvolver isso de uma forma que isso leve ao aperfeiçoamento institucional da prática, né, do Supremo. Acho que a gente sempre tem em mente, eu sempre bato muito nessa tecla. Não adianta fazer normatização ou propostas teóricas que não sejam realizáveis para o Supremo. O Jorge falava aqui da questão dos motivos determinantes, etc. Hoje em dia é difícil nós adotarmos um novo modelo de acórdão? Sim, é uma cultura que vem já de muitos anos. Mas seria possível, por exemplo, colocar a ementa, o modelo Percurium, pelo menos na ementa, fazer com que ela seja algum tipo de unidade, né, de argumentos, ou unidade de formação de motivos determinantes? Sim,
É possível. Isso não mudaria muito. Agora, o que espanta ver, né, é que até hoje, nós estamos em 2021, e não é de hoje que se fala isso, e até hoje o Supremo não tem sequer um modelo de ementa. E aí eu não estou falando nenhuma novidade, vou falar o óbvio aqui. Se você pegar uma ementa de um acórdão relatado pelo ministro Marco Aurélio e uma ementa relatado pelo ministro Celso de Mello, parecem dois tribunais distintos, né? Parecem duas coisas, inclusive de países diferentes. E as do Fux, André, dos ministros Fux são gigantes. Né? Oi? Oi, Carol? As do ministro Fux são gigantes. Não, o ministro Fux, ele inventou desculpa eu falar dessa forma, nós não estamos aqui para faltar respeito nenhum com nenhum ministro, claro que não. Mas eu posso falar dessa forma, o ministro Fux inventou essa moda de colocar citação de doutrina na ementa. Então, algumas ementas relatadas pelo ministro Fux têm, abre aspas, e citação de um texto inteiro, de um doutrinador. A gente sabe que ementa não é para isso. Eu lembro de quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, em algum momento a gente tocou nesse assunto, e eu fui em algumas universidades europeias e discuti esse assunto com os professores, e eles não acreditavam. Eles não acreditavam. Olha, não é possível. Até porque eles têm um modelo de decisão que é completamente diferenciado, né? O modelo francês, ele é praticamente uma súmula. Praticamente todos os modelos são modelos per curia, né? Que adotam um texto único. E quando a gente fala do modelo do acórdão brasileiro, espanta mesmo. Eles ficam, não é possível, isso aqui é inviável trabalhar com precedentes vinculantes, né? Com todos os né, as técnicas de decisão e tudo que envolve a jurisdição constitucional é difícil. Né? Então, esse é um tema que precisa ser tratado. E aí, claro, sempre seguindo essa linha, e é por isso que a gente vai adotar isso nesse projeto, de consistência e coerência normativa. Precisa disso. Hoje no Brasil, precisa disso. Outra coisa que espanta professores estrangeiros é a quantidade de ações constitucionais que nós temos. De longe, nós somos o país que mais tem ações constitucionais, diversos tipos, né, diversas tipologias aí de ações, tanto do processo subjetivo como do processo objetivo. E isso também há muito tempo que eu digo, não precisamos de tantas ações assim. Basta uma ação do controle abstrato, em que você possa ter diferentes formas de pedido. Um pedido de declaração de inconstitucionalidade, ou um pedido de declaração de constitucionalidade, ou, por outro lado, um pedido de declaração de constitucionalidade por omissão, mas uma ação só, como outros países fazem. Né? Tem uma ação de inconstitucionalidade, né, que visa acionar o controle abstrato perante o Tribunal Constitucional, perante a Corte Suprema, mas com diversas possibilidades de pedidos. Né? E aí, claro, a causa de pedir sempre vai ser aberta. A causa de pedir é né, a observância da Constituição, a aplicação da Constituição e a sanar uma inconstitucionalidade, retirar do sistema normativo um vírus, né, uma inconstitucionalidade que esteja, de alguma forma, contaminando o ordenamento jurídico, em abstrato, né, no plano normativo. A gente precisa de ADPF, a de intromissão, ADC, etc. Não. Mas isso, veja, é uma discussão que ainda vai se desenvolver, eu acho até que de forma lenta, mas a gente precisa falar. E as ações do controle subjetivo também têm essa característica, apesar de que aqui tem toda uma evolução histórica. Né? Em algum momento, a gente lembra lá do início da República, o habeas corpus chegou a ser uma ação genérica, né? Uma ação que poderia defender a garantia de diversos direitos. Depois veio o mandado de segurança, e é interessante sempre dizer que o mandado de segurança tem origem nesses sistemas latino-americanos, especialmente no mexicano. E aí, depois, na Constituição de 88, veio o mandado de junção, e o mandado de junção nem tinha todo esse contorno. Quando se pensou inicialmente nele, não tinha esse contorno que ele tem hoje. Inicialmente, inclusive, era uma ação voltada para o direito à educação só.
E por aí vai. Então, tem todo um desenvolvimento histórico? Tem. Mas hoje nós já temos condições de tentar dar algum tipo de sistematização a isso tudo. E aí o direito comparado acaba sendo fundamental, porque ele nos mostra que o nosso sistema tem uma série de problemas, além desses demais problemas que nós falamos, mas tem problemas desse tipo, né, problemas que dificultam a própria prática. Não são exatamente questões que estejam, de alguma forma, estabelecendo algum tipo de incongruência em relação a todo esse histórico e essa evolução institucional que nós temos, mas ele pode ser aperfeiçoado, e aperfeiçoado nesse sentido. Sistematização, coerência e consistência normativa. Tá? Jorge, você tem alguma coisa Aliás, a falar? Não, aliás, era só mais 2 ganchos aqui aí, porque eu passo aí para... Senão fico falando com o André o dia inteiro. Mas se o Supremo já aceitou a fungibilidade, se o objeto se confunde, se os pedidos muitas vezes... Então, realmente, mas como o fato é que a Constituição usa várias nomenclaturas, mas cientificamente a gente pode falar. Em uniformizando características da petição, do acesso, da legitimidade do procedimento, teríamos uma ação. O que difere são os pedidos. Então, a inconstitucionalidade por omissão é um pedido dentro dessa provocação, né? A interpretação conforme ou na medida em que partimos da ideia de que há fungibilidade entre eles. Então, aquilo que seria o diferencial mais difícil de superar, que é o objeto, então a DPF teria um objeto, algumas particularidades distintas, né? Dá para se caminhar numa proximidade, vamos dizer assim, mais uniforme, para ter essa coesão, que o André falou. E só um ponto, a gente, no processo civil, André, nos últimos anos, teve muito esse debate doutrinário, common law, civil law, isso se espalhou igual uma praga. E muitas vezes, assim, a grande diferença, realmente, o que mais difere, muito provavelmente, no final do dia, é como nossos tribunais superiores decidem. É como ele apresenta esse acórdão, para poder ou não ter uma organicidade na aplicação. E olha como isso é relevante do ponto de vista do fenômeno que se debate hoje, que é a monocratização. Eu fiz um artigo com o ministro Gilmar recentemente, também, porque tem muitos problemas com a monocratização, mas com o volume de coisas que o Supremo tem, a monocratização é imprescindível. Agora, quando eu consigo criar um modelo de julgamento que você estava falando, em que alguns fundamentos, eu tenho certeza que aquilo é a visão do plenário, a monocratização é, antes de tudo, uma atuação eficiente por deferência ao plenário. Então, se eu tenho mais segurança, ainda que seja de uma forma de reescrever a ementa ou qualquer coisa do gênero, se eu tenho mais segurança para identificar aquilo que é uma visão qualificada do plenário do Supremo, essa, para mim, é a condição sine qua non para eu poder falar de uma monocratização. Porque a monocratização ela tem que vir, salvo na urgência urgentíssima, mas ela tem que vir na 90% dos casos dela, e uma deferência a corroborar um posicionamento do plenário. Então, a forma de julgar, a forma de estabelecer a ementa, a forma de se pronunciar nos votos, me parece que a gente tem que caminhar realmente para uma ideia de convergência dos votos do controle abstrato, até para poder viabilizar de uma maneira mais coerente e adequada até a monocratização que ocorre hoje. Só quis fazer esse gancho aí, porque não sei como quiser passar para alguém, como é que vocês querem fazer, mas acho que o André foi na ferida ali. Eu coloquei no chat aí um texto tanto do André quanto esse que foi referido há pouco pelo Jorge, que ele escreveu com o ministro Gilmar, sem prejuízo dos colegas. Não sei se alguém tem alguma pergunta, quer fazer alguma indagação, mas Paulo, você levantou a cabeça aí, mas se me permitirem, uma pergunta que eu teria, Jorge e André. A gente viu recentemente essa PEC
ampliando a imunidade parlamentar em resposta a uma decisão do Supremo. Né? Mal ou bem, há uma relação aí de resposta legislativa a uma decisão traumática, né, recente. Também a gente viu, no final do ano passado, uma reforma regimental sensível no Supremo Tribunal Federal que tocou vários aspectos do processo constitucional, entre eles até ampliando decisões monocráticas, sobretudo em sede de repercussão geral. O que eu quero dizer relacionando esses dois eventos? Vocês não têm receio de que esse trabalho a ser desenvolvido pela comissão, a partir do momento que ela toma uma iniciativa de regulamentar, de organizar, de sistematizar o processo constitucional, de que isso possa sofrer um processo de captura legislativa pelo Poder Legislativo e essa tentativa de sistematização resultar, na verdade, numa desfiguração desse processo constitucional por iniciativa do Legislativo em resposta a decisões recentes, em particular do Supremo Tribunal Federal, porque, como o Jorge bem colocou, o processo constitucional é o que regulamenta o jogo de poder. E a gente tem vivido um momento desse jogo de poder em que os agentes estão medindo forças. Então, o meu receio, assim, uma coisa que eu tenho me perguntado bastante e se essa iniciativa que é louvável não acaba saindo pela culatra, por assim dizer, né? E aí entra um pouco no tema de preocupação do Paulo. O Paulo estudou no pós-doutorado dele o poder, né, de autorregulamentação por parte dos tribunais. Será que não há, sobretudo em processo constitucional, como locus de regulação da disputa de poder? Será que não há no processo constitucional um campo que deveria ficar resguardado a uma autorregulação por parte dos tribunais, sob o risco de, empreendida a iniciativa de uma regulamentação pela via legislativa, o outro poder acabar desfigurando uma maior proeminência do judiciário, por assim dizer? Essa é uma preocupação que me ocorre, eu queria ouvi-los a respeito. Eu posso só complementar a sua pergunta, Pupi? Só bem rapidinho. Claro, mas acho que o tema é fundamental, viu? Primeiro cumprimentar aí os amigos, né? Jorge, André, porque eu estou aprendendo muito aqui, estou ouvindo com atenção, fiz várias anotações e achei espetacular a sua reflexão, Pupi. E eu quero só complementar no seguinte sentido, que historicamente, no Brasil, vários desses temas que nós estamos conversando aqui, eles foram tratados em um capítulo muito específico do Código, que é da ordem dos processos no tribunal. E vejam, por uma opção legislativa, há muita omissão ali, há muita delegação aos regimentos internos. Então, muito do que a gente está conversando aqui, hoje, é disciplinado pelos regimentos internos. Se vocês olharem, o professor Fred Dias fez um trabalho muito grande no regimento interno da Bahia, e ele tratou sobre várias regras de deliberação no regimento interno da Bahia. Várias regras de deliberação. Então, assim, corroborando o que o Pupi disse, o legislador brasileiro sempre delegou esses temas aos regimentos internos. E o próprio Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência, e aí está o perigo, Pupi, de haver um conflito, tem uma jurisprudência bastante reticente à intervenção do legislador em assuntos internos da Corte, que vale a pena também ser consultado, porque isso pode gerar problemas. Até essa questão da deliberação, há histórico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de regras dizendo que determinado tema só podem ser julgados no colegiado e o regimento interno regular de forma distinta. Então, só complementando essa ideia do público, queria ouvir os amigos. Eu vou tomar liberdade para falar logo, porque acho que esse é um tema fundamental, da autorregulamentação pelos tribunais. Se vocês forem ver a legislação dos demais países, na maioria dos casos, o processo nos tribunais constitucionais é regulamentado por uma lei orgânica.
aqui no Brasil, a gente tem essa tradição de regimento interno. E vejam, não é só o regimento interno, são as próprias práticas, que não estão em normas, mas elas estão consolidadas como uma cultura dentro do próprio tribunal. Tá? Então, tudo isso forma, né, normas regimentais e práticas institucionais, elas formam todo um arcabouço que, de alguma forma, tem o seu aspecto de garantia institucional, né? O aspecto institucional que precisa ser respeitado pelos demais poderes. Agora, o problema, que eu cheguei a falar isso antes, é que a própria questão das medidas cautelares, né, monocráticas, o tribunal não se mexe. O Supremo recebe as críticas da doutrina e as críticas da opinião pública, etc., e não se movimenta para fazer os ajustes num tema que todos nós sabemos que precisa, sim, né, de algum tipo de ajuste. Então, num artigo que nós publicamos naquele livro, Decisões Controversas do Supremo, eu lembro que eu terminei o artigo falando exatamente isso. Olha, se o Supremo não fizer nada a respeito, a reação legislativa a isso, ela será uma reação natural. Em qualquer democracia, acontece dessa forma. Né? Quando os tribunais começam a atuar de uma forma em que a doutrina encara, claro que isso tudo é um processo, né, de longo prazo, mas se chega à conclusão que é o tribunal que está equivocado, é o tribunal que está desenvolvendo uma prática, até porque essa prática das medidas cautelares, ela não é histórica, ela é algo extremamente recente. Nós começamos a identificar isso a partir de 2009, 2010, com algumas liminares monocráticas no controle abstrato, e depois isso virou praticamente uma moda. Né? Então, sempre naqueles períodos ali, junho e dezembro, que antecede o recesso, podem observar, basta esperar, sempre tem liminares monocráticas. Então, vejam, é natural que o legislador reaja. E a eventual captura desse processo todo, com vistas de alguma forma, estabelecer balizamentos para a atuação do tribunal, pelo menos relativamente a esse tópico específico, isso será, ao meu ver, natural. Depois de um tempo, depois de quase uma década, o tribunal não faz, o legislador vai fazer. Claro, o problema grave aí é que parece fácil a gente falar das medidas cautelares monocráticas, parece ser uma coisa até óbvia. Mas existe, sim, o perigo disso se espraiar para outros temas que não necessariamente estão ainda amadurecidos dentro da própria jurisprudência do tribunal. Então, fica aí essa preocupação que acho que é importante. Tá? Inclusive, eu queria depois, viu, Paulo, ter acesso aí a esse estudo que eu acho fundamental. A autorregulamentação, o poder de estabelecer normas internas, porque isso, inclusive, dialoga, como eu falei, com as práticas institucionais, né, que é algo que eu tenho estudado nos últimos tempos. Né? Excelente. Acho que deve ser esse tipo de estudo que a gente precisa hoje em dia, sabe, de tentar entender melhor a vida interna dos tribunais, que é algo muito mais complexo do que a gente pode achar. Né? E já há algum tempo eu venho falando sobre isso e não tive tempo, claro, de debruçar mais sobre o tema, mas uma das questões interessantes aí para tratar, viu, Paulo, é o fato de que o regimento interno do Supremo ele tem todo um histórico, né, seu próprio valor normativo, mas o tribunal, ele mesmo, às vezes, né, apesar de ele considerar, né, os diversos aspectos do regimento como lei processual, como status de lei, né, processual, ele mesmo, às vezes, acaba modificando o próprio regimento na prática. Às vezes observa, às vezes não observa. Observa quando é conveniente, não observa quando não é conveniente.
E eu posso falar isso com toda tranquilidade, inclusive por ter, né, estado lá durante um bom tempo e ter verificado isso, às vezes, na prática. Um dos casos mais emblemáticos, se o Jorge Gavão estiver aí, ele vai lembrar bem, porque ele já trabalhou com esse caso, foi aquele caso em que o Supremo analisou a constitucionalidade da lei da ficha limpa, mas aquele primeiro recurso extraordinário, em que, em algum momento, deu um placar de 5-5, e, naquele momento, o regimento interno, há mais de um ano, já trazia a previsão do voto de qualidade. E o presidente do tribunal não quis observar aquela norma do voto de qualidade, que já era algo previsto no regimento. Então, tem essa questão também. No exercício de direito comparado, a gente vê as discrepâncias com o que outros países fazem. Os demais tribunais constitucionais têm leis orgânicas, né? Um estatuto legislativo próprio. Nós temos esse poder de autorregulamentação, os regimentos internos, mas que o próprio tribunal regulamenta e depois não observa. Não observa e não tira do regulamento. E lá na frente volta a observar e fica dessa forma. Então, esse é um outro aspecto que precisa ser estudado também. Até que ponto vai o poder de autorregulamentação e, muitas vezes, é necessário, sim, uma atuação do legislador para impor ao tribunal a observância de algumas normas, que não são normas, muitas vezes, que vêm da vontade, meramente da vontade do legislador. Mas, como nós estamos falando, vem da própria sistemática do processo. Quando a gente fala em coerência e consistência de um sistema processual, é justamente para poder, do ponto de vista teórico, amarrar tanto a atuação do tribunal como a atuação do legislador. Ambos, de alguma forma, ficam obrigados, na legislação e na jurisprudência, a observar esse sistema de normas que precisa ser dotado de alguma coerência, de alguma consistência normativa. Jorge, vou passar para você, que eu já acabei falando demais. Não, mas, tá muito fácil minha vida falando depois de você, André. Então, tá ótimo. Eu teria até duas formas de responder essa instigante questão que o Pupi e o Paulo lançaram. Uma não dá para responder aqui, porque está gravado no jantar. A gente faz, seria a forma mais jocosa, mas na forma falando sério, eu vou na linha do André, e até usando, vamos dizer assim, alguns referenciais que eu sei que o Jorge Galvão conhece bem e gosta. O legislativo, eu tenho até meio de como começar a responder isso, mas porque o legislativo, e aí pode ser uma visão aqui, o constitucionalista utópico falando, mas antes de tudo, o legislativo é parceiro. Já tem que sair. Ele é um parceiro aqui, antes de ser um eventual adversário na construção dessa legislação e desse aperfeiçoamento das regulações. E, dentro do que seriam as regras do jogo, não tirando nenhuma competência constitucionalmente posta ao Supremo, talvez se o Legislativo haja diminuindo alguma ação da jurisdição constitucional, isso é do jogo. É para a gente refletir e pensar por que isso foi feito. Vou dar um exemplo. Me parece que eu não preciso nem usar muitos dados para demonstrar que, nos últimos anos, ascendeu uma visão judicialista bastante punitivista, né? Desde criminalização do exercício da advocacia, né? Um compadrio, para não usar uma palavra mais agressiva, entre acusação e julgador. O legislativo, ser movido por interesses mais legítimos ou menos legítimos, responde a isso com o pacote anticrime. Com uma legislação que busca, esquecendo a parte mais polêmica do juiz de garantias, né, que, na minha visão, o Supremo não poderia suspender como suspendeu, com todas as vênias de praxe, igual o André falou, a gente está aqui para falar mal de ninguém, é só para trazer o debate. Mas fato é que o pacote anticrime ele busca garantir uma fundamentação, vamos dizer assim, mais estruturada. E se a gente investigar um pouco antes do pacote anticrime, o legislativo dá uma outra resposta ao judiciário brasileiro, né? Dizendo, olha, vocês estão decidindo sobre temas regulatórios, sobre temas muito importantes, lançando mão de conceitos legais, sem uma concretude mínima com caso concreto, gerando insegurança jurídica. Vocês anulam atos da agência reguladora com base
no princípio da proporcionalidade fica por isso mesmo. E aí vem o legislativo, modifica a lei de introdução às normas do direito brasileiro, se ficou bom, se não ficou ruim, a gente pode debater, mas digo, há uma teleologia, há uma resposta do legislativo introduzindo 10 artigos para tentar aumentar a previsibilidade e controle judicial. E depois vem o pacote anticrime. E antes da LINDB, você tem um Código de Processo Civil, que, na minha visão, no seu melhor artigo, introduz o parágrafo 1º no 489, tentando o quê? Tentando demonstrar que, olha, há um accountability nesse dever de prestação. Né? A accountability judicial não é por sufrágio, é por motivação. Então, me parece que o judiciário deveria olhar aqui nesse ponto para o legislativo e fazer uma autocrítica, uma autorreflexão. Há no mínimo três legislações bastante relevantes. E junto com essa legislação, a gente pode acrescentar decisões do Supremo nessa linha. Dizendo, olha, isso vocês não podem fazer. Olha, isso aqui é demais. Olha, a defesa tem que ter acesso à informação. Então, Pupi, assim, talvez até por uma visão um pouco utópica, né, dessa ideia de diálogo entre poderes, que me moveria, mas eu acho que, antes de tudo, o Congresso, o Legislativo, ele é parceiro. Se eu começar a olhar o risco e, ao ver esse risco, achar que eu não devo tentar essa sistematização que o André tem falado, essa autonomia, aí eu acho que eu fali do ponto de vista de democracia constitucional. Porque, veja, é uma comissão que foi montada pelo próprio Legislativo. Era o chefe do Legislativo que falou, olha, vamos montar uma comissão presidida por um ministro do Supremo, com participação de outros ministros, professores, pessoas mais ligadas ao Legislativo, pessoas mais ligadas à academia, pessoas mais ligadas ao Judiciário. Enfim, então, me parece que a gente pode caminhar e não necessariamente qualquer redução de poder necessariamente foi, vamos dizer assim, uma manobra que deveria ser vista como escusa do Legislativo. Muitas vezes é uma resposta que a sociedade pode dar, e tudo bem se ela der dentro das regras do jogo. Cabe a nós fazer uma reflexão sobre isso. E eu tenho o livro do Paulo, não li ainda, mas eu tenho, então é um tema que me interessa, mas me causa uma estranheza determinadas coisas serem tratadas por regimento. Por mais que eu conheça toda a jurisprudência do Supremo, que o regimento tem força de lei, me parece que o Supremo, se conseguir fazer essa transição, né, se o Brasil conseguir fazer essa transição, né, os tribunais superiores, o regimento perder força, porque a pauta de como eu julgo está baseada em aspectos legais, eu acho que a médio prazo eles ganham, inclusive, legitimidade. É mais ou menos assim como eu vejo, e prometo fazer a outra resposta um dia, nós aí reunidos num jantar. Deixa eu só complementar, Jorge, sua fala. Acho que você tocou num ponto importante. O legislador, quando tem atuado dessa forma, nessas reações, não é de forma aleatória, como uma reação de poder. Por exemplo, você falou da lei de introdução, as normas, as modificações que aconteceram. Elas foram modificações que não foram criadas lá dentro do parlamento. Elas vieram da doutrina. Quem elaborou o projeto foi uma equipe de administrativistas, nós conhecemos praticamente todos, inclusive aí do nossos colegas do IDP, Marilda trabalhou, Flávio Nunes, todos capitaneados pelo Carlos Ari Sanfeld. Veio da doutrina. Eu lembro porque eu tive contato com esse projeto ainda quando ele estava sendo elaborado, e ele passou por uma Floriano, aqui da USP. Exato. Então, veja, ele passou por uma série de estudos prévios e só foi colocado na pauta. Vejam que interessante. Inclusive, eu estava, na época, pela AGU, numa reunião do Conselhão, lá da Presidente da República, e ele só foi colocado porque, de fato, foi uma exigência do próprio Executivo tentando, de alguma forma, incentivar, né, impulsionar a questão da segurança jurídica na própria administração pública. Aquilo era uma reivindicação do próprio Poder Executivo. Então, não é só a gente fica imaginando, né, os deputados e senadores lá sentando numa sala fechada e arquitetando o contragolpe, e não é bem por aí. Nesse caso, o Jorge bem colocou. O legislador foi atrás de uma comissão de juristas. Qual é a função dessa comissão de juristas? Buscar na teoria e na doutrina o que nós temos de melhor para poder oferecer uma proposta legislativa. E aí é por isso que é importante, como eu falei aqui várias vezes já nessa reunião,
É importante nós, da academia, oferecermos esse arcabouço teórico, né? Que isso é que, de fato, precisa amarrar ou seja, essa retroalimentação que tem que ter em jurisprudência, prática legislativa e teoria, né? E a teoria, a partir das evoluções da jurisprudência, tentar, de alguma forma, colocar aí as pautas corretas para atuação tanto do legislador como do tribunal. O Lênio vem falando muito sobre isso já há alguns anos. O problema que nós temos aqui no Brasil de falta de diálogo entre academia e tribunal, e que nem sempre foi assim, né? Porque, pelo menos na década de 90, havia, eu lembro disso, porque eu naquela época eu já observava muito, e havia um diálogo melhor, tá? entre a prática do tribunal e o que se desenvolvia na doutrina. E isso, de alguma forma, se perdeu. Uma das funções que inclusive, esse projeto que nós estamos desenvolvendo quer cumprir é essa: oferecer os pressupostos teóricos necessários para uma boa reforma legislativa nesses pontos. É isso. Obrigado, André. Obrigado, Jorge. Estou satisfeito. A Carol e a Cris têm perguntas aí. Não lembro quem pediu primeiro, mas, enfim, fiquem à vontade, meninas. Nossa, é coisa rápida, na verdade. Pode, Cris? Porque casa muito com essa fala de vocês de agora há pouco. Eu só não complementei, porque a provocação do PUP já era maravilhosa e o Paulo complementou super bem, mas eu ia mais ou menos na mesma linha, né? Que era para perguntar a vocês o seguinte: já desde a presidência do ministro Lewandowski, eu acompanhei que ele criou uma comissão interna para atualizar o regimento interno, né? E aí isso se arrastou também já para o ministro Fux, né? Acho que na vice-presidência ele tocou bastante um projeto. Eu conversei muito com o Mário Guerreiro, né, que hoje está no CNJ, ele fez bastante sugestões, eu dei uma olhada no que seria essa primeira versão de alterações, né? E eu fiquei com a impressão, quando eu vi a comissão, né, de onde é que vai se encaixar o papel do regimento interno, que, de uma certa forma, tem andado já dessas 3 presidências para um rumo para uma alteração, né, para uma atualização. Por quê? Eu acho que seria muito temerário a gente ignorar o poder do regimento interno para resolver alguns casos. Por exemplo, né, eu e o Paulo Mendes temos julgando nesse momento no plenário virtual, que talvez seja um dos casos mais badalados de direito tributário, prevalências de tratado, que, apesar de todas as questões, digamos assim, de matéria de fundo, de mérito muito importantes, vai ser resolvido pelo 146 do regimento. Então, quer dizer, um caso emblemático, badalado na doutrina, vai ser resolvido pelo regimento. Então, eu queria que vocês também dissessem um pouco da impressão de vocês, em que medida vocês acham que essa alteração, a sistematização das normas pelo Congresso, como é que vai ficar esse conflito, essa harmonização com o que já tem sido feito também dentro do Supremo para atualizar o regimento? Quer dizer, como é que o Supremo, que já tem caminhado com alguma coisa de modificação, vai conversar, né, com essa comissão, vai conversar com o que seria esse projeto de código? Porque, assim, eu acho que o Supremo também não vai querer ceder tanto, não vai querer abrir tanto esses debates em relação ao seu próprio regimento. Então, eu queria só colher um fio, uma impressão de vocês em relação a isso, porque casa com o que vocês também já estavam falando. Joyce, quer começar? Não, pode começar, André. Eu vou só aqui na colinha. Direito adquirido, né, Jorge? Carol, acho que sobre isso é importante a gente repisar, né, que a própria comissão de juristas é formada por um ministro do STF e, obviamente, nos debates da própria comissão, eu tenho certeza que pessoas do próprio STF vão ser chamadas, ministros, assessores técnicos do tribunal. A forma de diálogo eu acredito que vai ser estabelecida. O Jorge que compõe a comissão, pode dizer melhor, mas eu tenho certeza que esse diálogo vai ser estabelecido. Tá? Agora, sempre levando em consideração tudo isso que a gente falou agora há pouco. A lei vai acabar assumindo o papel de rearranjar certos temas que o tribunal teve a oportunidade de fazer
isso não foi de ontem para cá, isso já tem uma década inteira, e não fez. Aí não fez. Então, se isso for feito de alguma forma por lei, ainda que seja normatizando temas que, em princípio, seria do regimento, isso será algo, pelo menos ao meu ver, que já era esperado, que já é natural. E eu estou dizendo isso por quê? Porque as ideias já estão aí há muito tempo. Já existiam muitas propostas de reforma do regimento e o tribunal levou à frente. Tem uma série de arranjos institucionais que podem ser feitos. O tribunal já deveria ter feito isso há muito tempo. E tem mais, né, que é um tema que a gente não está discutindo aqui, mas que é super relevante. O desgaste que vive hoje o Supremo Tribunal, a perda de legitimidade, a perda de autoridade, que é um problema grave, né, decorre muito disso também, né? Decorre muito disso. Então, isso envolve não só esses aspectos mais processuais e de procedimentos internos que nós estamos falando. A prática do tribunal vem levando a esse descrédito perante a opinião pública, que vem acontecendo nos últimos anos. Tá? É um tema que a gente não está discutindo aqui, mas que é extremamente grave. E essas reações legislativas acabam tendo a ver com isso também. Né? A gente não pode dissociar aí os temas, não. Jorge, o que você tem a dizer sobre isso? Não, exato. Além de, nessa linha, Carol, boa parte desse ajuste fino, regimento e a legislação, acho que ele vai acontecer quando realmente tiver uma consolidação e apresentação da proposta legislativa, mas realmente alguma sobreposição haverá e alguma entrada também, principalmente quando a gente pensa recurso, previsão de reclamação. Então, algumas coisas que ficam no regimento que são matéria de natureza legislativa. Então, agora, em nenhum momento a lei, a comissão, ela pretende tirar, vamos dizer assim, funcionalidade do Supremo. Fazer a vida, o dia a dia do Supremo ficar mais difícil, pelo contrário. A ideia é torná-lo mais simples. Então, até agora eu não vi nenhum debate para acabar com qualquer ideia de plenário virtual, pelo contrário, essas coisas se mantêm. Agora, alguma regulamentação legal sobre determinados temas, como recurso, como as ações penais de competência originária, tem uma comissão específica cuidando disso, cuidando da reclamação em matéria penal, o HC em matéria penal, isso naturalmente, se isso for estruturado enquanto legislação, haverá uma sobreposição a um ou outro dispositivo do regimento, sem dúvida. E aí vai ser mesmo aquela ideia de debate. Eu aceito perder um pouco da autorregulação para adquirir uma legitimidade ou não, eu vou... esse ponto que o André falou, a gente realmente não está debatendo aqui, mas na qualidade de quem gosta de direito constitucional, é um dos pontos que mais me assustam, assim, né? Essa perda de confiança nas instituições, essa perda de confiança na ideia de jurisdição constitucional, é uma coisa que realmente me assusta muito. Mas, de resto, é isso aí, eu corroboro o que o André falou, e talvez com o maior amadurecimento, essa tua questão possa ter mais clareza aqui numa resposta nossa para você. Carol, está satisfeita? Se tiver, eu já passo a palavra para a Cris, na sequência, Jorge Galvão. Sim, eu concordo que acho que de alguma maneira isso vai se acomodar aí ao longo do caminho, mas eu tenho muito receio, porque, só também fechando um pouco, né? Eu acho que no Supremo eles não estão conversando entre eles há muito tempo, né? Então, assim, que tipo de puxa daqui, puxa de lá, a comissão vai fazer e como é que os outros que não participaram disso também vão aceitar ou vão refutar. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa bem complicada para os próximos meses aí, mas tomara que a comissão consiga endereçar de uma maneira suave, de uma maneira que, pelo menos, a maioria não seja tão resistente. Só lembrando um episódio, né? O ministro Marco Aurélio saiu da comissão, fez um ofício oficial ao tribunal quando foi implementada uma mudança regimental, né? Na verdade, era uma resolução, acho que do ministro Lewandowski. Enfim, então tem umas idiosincrasias internas aí que eu tenho muito receio de como é que eles vão absorver. Mas eu concordo, tem que esperar um pouco. Obrigada, os dois, viu? Cris? Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todas. Bom, meu nome é Cristiane, né? Como vocês podem ver, está escrito, e a gente não se apresenta mais. Mas, enfim, eu tenho algumas dúvidas, e para quem já foi meu professor sabe que eu falo um bocadinho, mas eu vou tentar ser bem sintética.
É o seguinte, eu estava tomando umas anotações e eu acho que eu queria começar falando sobre uma frase que o professor André Rufino trouxe, que foi assim: se o Supremo não fizer nada a respeito, quem vai ter que fazer vai ser o Legislativo. E aí eu fiquei um pouco pensativa sobre se deveria ser mesmo o Supremo que deveria começar com esse debate, né? A gente entrou aqui um pouco nas discussões do próprio regimento interno, e eu acho que a minha pergunta, ela vai mais no sentido assim: quando é promovido pela Corte, está no próprio regimento interno trazido aqui à baila, como é que eu tenho garantias de que não vai haver um corporativismo dentro dessa manutenção, né? Ou, enfim, no fazimento do que deve ser seguido pelo próprio tribunal? E eu não quero que aqui a gente pense no contragolpe, que eu achei interessante que o professor ele deve ter lido a minha mente. Não é que pensemos no contragolpe, mas talvez naquela ideia do sistema de pesos e contrapesos. E eu acho que a minha pergunta, na verdade, ela vai começar agora. Porque, assim, nós estamos vivendo num período de governo autoritário, né? Eu espero que seja tranquilo falar isso aqui, mas em que medida também dar esse poder à corte não tornaria ela também um pouco autoritária, né? Como a gente já viu em alguns livros que falam sobre esse momento histórico em que, em outros momentos, quando nós tivemos governos autoritários, a corte também teve comportamentos um tanto quanto complexos. O que eu não acho que seja exatamente o caso nesse momento, que a gente está vendo, na verdade, totalmente um descrédito, né, da instituição judiciária que nós estamos tendo. Mas, enfim, fica meu questionamento. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, se a gente poderia evitar, então, esse debate vindo do legislativo ou de outros poderes, ou se nós deveríamos exatamente confiar, e dentro das palavras do professor Abud, falar que o legislativo é um parceiro, ainda que eu não acredite muito bem na competência do legislativo como deveria ser, né, no nosso país. Mas, enfim, aí vem a minha terceira e quarta perguntas, que elas meio que conversam entre si, que seria assim: seria possível determinar diretrizes ou aspectos a serem observados num acórdão? Porque o que eu sinto no nosso país é que muitos debates eles são feitos de forma, não vou dizer rasa, mas eles não abordam todos os pontos que poderiam ser tratados. Então, assim, só a título de exemplo, a gente vê o debate que está tendo sobre legalização de drogas no STF há quase 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, e a gente não vê critérios sociológicos ou qualquer coisa do tipo, ou então fatores de raça ali envolvidos. Não que seja exatamente tratar isso, né? Mas aí a gente vai debater sempre sobre aquela questão da representatividade das pessoas que estão lá, a gente coloca mulheres, pessoas negras, tem todo esse debate, mas o debate em si ele não está sendo de fato alterado. Então, seria possível a gente pensar num induzimento, sem nem se existe, enfim, talvez traçar critérios para que eles trabalhem nessas decisões a fim de torná-las mais encorpadas? E aí vem a minha penúltima pergunta. Seria como fomentar essa mudança decisional num país em que o debate, por vezes, parece ser realizado por monólogos, né? Como os senhores mesmos trouxeram, que são, na verdade, acórdãos, muitas vezes com 11 razões de fundamentação distintas, que parecem monólogos de solipsismo. Então, como a gente muda isso num país como o nosso? Será que talvez colocar esses pontos de debate ou coisas que eles poderiam, sabe, talvez guiar a corte? E isso é um pouco problemático porque também fere a liberdade, né, do juiz ali, do magistrado. E aí vem, por último, a minha última pergunta, se vocês acreditam que esse afastamento da academia pela prática jurídica, que o professor cita, que é abordado pelo Lênin Streck, culmina no que a gente chama de corte política, né, na politização de uma corte que, na verdade, não deveria ter critérios assim. Eu acho que são essas as minhas dúvidas. Obrigada, gente. Cristiane, bom te ver aqui, viu? Cristiane foi minha aluna, acho que mais de uma disciplina lá no IBT, né? Mais de uma disciplina. Cristiane, muitas perguntas, né? Eu vou tentar fazer um apanhado geral. Como a gente vinha falando, esse poder de autorregulamentação, quando ele não é exercido pelo tribunal, isso acaba sendo capturado por alguém, né? E aí, no caso, pelo legislador. Ou seja, o tribunal manter, isso não é só no Supremo, qualquer tribunal, o tribunal manter esse seu poder de autorregulamentação, de definição de algumas regras procedimentais, ele tem que fazer, ele tem que atuar. Inclusive, como há críticas externas à sua atuação, ele tem, de alguma forma, dar uma resposta. Agora,
Sobre a questão do possível assunção de algum caráter autoritário, a gente tem que sempre lembrar, né? Os tribunais, o Poder Judiciário, e no caso a Suprema Corte, elas sempre são, né, continua valendo a máxima lá do Alexander Bickel, né, lá nos Estados Unidos, né? Sempre é o poder com menos capacidade de ter índole autoritária. Né, então, os tribunais não têm todo esse poder assim. Tá? Então, tem que ser colocado dessa forma. Os acórdãos podem ser, de alguma forma, melhorados, como se diz, o tribunal pode atuar induzindo, fomentando algum tipo de maior coerência, etc. Sim, a gente vem falando isso há muito tempo. Justamente o problema das decisões, da fundamentação equivocada, do que a gente fala, né, de Frankenstein argumentativo, que são as decisões, justamente esse um dos principais problemas que vem desaguando na falta de legitimidade, nas reações legislativas, na atuação do tribunal, e por aí vai. Então, uma das formas de se fazer uma boa reforma nisso, para que o tribunal recupere alguma parte da sua autoridade, da sua legitimidade, da sua credibilidade, é exatamente essa questão das decisões. Como o tribunal apresenta ao público as suas decisões, como é que o tribunal argumenta, como o tribunal fomenta tudo isso. Tá? Mas sempre lembrando, o tribunal, de fato, o Poder Judiciário é o poder mais... E vejam, na história, é sempre bom lembrar a história do Brasil, né? 130 anos de república. A gente fala hoje, né, no século XXI, que o tribunal tem todo esse poder, que ele se iguala aos demais poderes dentro do jogo de poderes, mas quando que isso começou? Ou seja, isso é praticamente um ponto fora da curva dentro da história do Brasil, dentro da história do nosso constitucionalismo. Desde o início da República, o Supremo Tribunal Federal sempre foi um poder menor, sempre foi um poder, digamos assim, dentro da estrutura do poder, um poder abaixo dos demais. Nunca teve. Por isso, quando falam de autoritarismo, eu não acredito, eu acredito justamente no inverso. E que, de fato, o tribunal precisa, o tempo inteiro, dentro desse jogo de poderes, atuar dessa forma, tentando preservar os seus espaços, que já são poucos, né, de poder. Tentando, de alguma forma, manter a sua autoridade, porque o tribunal não tem poder, mas ele tem legitimidade e autoridade. E é isso que mantém ele dentro do jogo entre os poderes. E tem toda uma conjuntura política. Se você for ver como é que atuam os tribunais europeus, eles sempre estão muito preocupados em manter a sua autoridade. Sempre. Não é à toa que alguns tribunais, como o próprio tribunal italiano, até hoje não admitem publicação de posições divergentes no interior do tribunal, votos divergentes. Por que eles fazem isso? Porque eles querem falar em bloco para a sociedade. A decisão do tribunal é essa. Teve divergência? Isso não é comunicado. Por quê? É uma forma do tribunal falar com alguma autoridade perante a opinião pública, perante a sociedade. Aqui no Brasil, a gente lembra, esse caso é emblemático, né? O caso dos embargos infringentes naquele caso do mensalão. Num momento em que deu um empate e que o voto que ia praticamente definir a decisão era o voto do ministro decano, Celso de Mello, e a sessão foi postergada para a semana posterior, a revista Veja publica, no domingo, a foto do ministro Celso de Mello dizendo, o homem da decisão. Ou seja, você joga nas costas de um magistrado, dentro da democracia, uma posição que mexe com a própria estrutura de poderes e que não deixa de ser uma decisão dentro da política como um todo, da prática política. Isso é inimaginável em outros sistemas, em outros contextos. Por quê? Porque a corte adota
E aí, claro, usando o seu poder de definição das suas próprias regras, de definição das suas próprias práticas institucionais, a Corte adota uma série de comportamentos institucionais que visam, em último caso, resguardar a sua autoridade. E é isso que o Supremo vem deixando de fazer nos últimos anos. Não teve cuidado com a preservação da sua própria autoridade. E aí, quando a gente desemboca nesse cenário atual, isso tudo é reflexo de algo que vem sendo feito há muito tempo. Então, acho que é nessa perspectiva que as coisas têm que ser enxergadas, né? E isso não é opinião minha, não é nada. Isso é só o diagnóstico de um fato. Isso, de fato, está acontecendo. E isso, não sou só eu que estou falando, né? Vários outros professores vêm falando isso. Isso decorre de um comportamento institucional que vem sendo praticado pelo Supremo já há muitos anos, sem olhar para essa necessidade de preservar a sua autoridade. Me alongando mais um pouquinho, mas já pedindo perdão por causa disso, eu sempre lembro do caso, né, do juiz Marshall, né, na Suprema Corte norte-americana, que assim que chegou na corte, muitas pessoas acham que um dos principais feitos do juiz Marshall foi aquela decisão, Marbury versus Maryland. E não exatamente foi isso. Foi a mudança do comportamento institucional que ele fez assim que ele chegou na corte e que assumiu a presidência. Ele logo viu que o sistema que vinha do sistema inglês era um modelo de decisão seriatim, em que cada magistrado dava o seu voto em separado e aquilo depois era a decisão do tribunal. E ele viu, olha, isso não vai dar certo. Naquele início da República, em que o tribunal precisava afirmar a sua autoridade, porque ele já reconhecia que o tribunal era um poder de fato menor em relação aos demais, ele dizia, olha, o tribunal precisa falar em bloco. O tribunal, e aí é daí que surgiu a tradição de o presidente do tribunal redigir a decisão como a opinion of the court, né? A opinião do tribunal, ela tem que ser una. O tribunal tem que falar em bloco para os demais poderes. Então, vejam, o Luiz Marco Aurélio, ano passado, falou, olha, a gente precisa levar essas decisões que repercutem nos demais poderes, especialmente as que repercutem no poder, no colegiado. A gente precisa decidir em colegiado. O que o tribunal fez em relação a isso? Não fez nada. Quando foi agora, quando teve essa decisão agora da semana passada, o tribunal deu uma decisão unânime em bloco. Isso teve a sua repercussão, né? A opinião pública, de alguma forma, viu aquilo, olha, o tribunal decidiu unânime. Aquilo foi uma unanimidade verdadeira, mas os tribunais europeus, alguns, o italiano, por exemplo, ele não revela as divergências internas. Ele não passa isso ao público. A razão é única, é essa, manter a autoridade. Então, Cristiane, acho que é nesse contexto, tá, que a gente tem que enxergar todas essas questões aí que a gente tem falado aqui. Mas acabei falando demais de novo, né? Vamos lá, Jorge, fala aí. Vou lá, como o André já falou muita coisa, quase concordo em tudo que o André falou, vou ser bem objetivo para a gente poder ouvir o Jorge. Basicamente, você colocou várias questões muito, muito relevantes, sabe? E algumas perguntas não vou responder hoje, porque de repente pode ser um dia de um outro objeto de debate, né? Como decidir melhor, como incorporar outras áreas do saber, né? A gente pode falar de teoria da decisão, há várias teorias da decisão apresentadas no Brasil, o Lênin apresentou uma bastante interessante. Dá para falar sobre razão procedural, que é alternativas à decisão para solucionar problemas complexos, né? Isso, Lador, Festing, Wiethoeter, vários autores falam bastante disso. Tem o conceito de administrative state e falência do legal reasoning, de Vermeer, Sunstein, no modelo americano. Tem muitos aspectos interessantes a serem trabalhados. Enfim, isso fica para um outro... Agora, então eu vou pegar o começo e o final. No começo, eu diria assim, eu gosto muito de Luhmann. Ministério Público é uma corporação. Judiciário é uma corporação. Polícia é uma corporação. Legislativo é uma corporação. Corporações pensam corporativamente. O que uma democracia tem que ter? Mecanismos horizontais de accountability para falar, ó, isso aqui é corporativo. Ou, na verdade, isso aqui é excessivamente corporativo. E me parece, né, que daí a ideia de montar comissões de reforma
bastante plurais, com membros não do legislativo, etc. Então, é natural que corporações pensem corporativamente. O que a gente tem que ter é como enxergar isso. E aí, eu particularmente acho que o Supremo... Vou falar de um problema do Supremo e de o Supremo como vítima. Eu acho que o Supremo é muito vítima de fake news. E acho que o Supremo no final Veja, eu não sou um autor fofo com o Supremo. No meu livro eu gasto 300 páginas criticando o Supremo, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas fato é que, se a gente pegar principalmente nessa jurisprudência da crise, o Supremo tem ido muito bem em várias coisas extremamente relevantes para a sociedade, né? Desde a questão de vacinação com o ministro Lewandowski, as decisões que foram dadas pelo ministro Barroso sobre aquelas propagandas perigosas lá no início da pandemia, a questão da observância de parâmetros científicos, enfim, a proteção dos entes federativos em sua autonomia. Eu tenho um artigo no Estadão que eu falo várias dessas, né? Eu tenho um artigo com o ministro Gilmar sobre jurisprudência das crises, que a gente pega uma reformulação. Então, o Supremo tem ido muito bem. O Supremo é muito vítima de fake news também, né? Várias fake news circulam e, infelizmente, muita gente da nossa área ajuda, ainda que não dolosamente, a circular essas fake news. Eu participei de várias palestras que disseram assim, professores do direito disseram assim, o Supremo proibiu qualquer ação policial no Rio de Janeiro. Aí você vai ver a decisão, não é bem isso. Quer dizer, não é isso que o ministro Fachin decidiu lá. Então, a gente ajuda a propagar um pouco de desinformação quando a gente não lê a decisão para valer. Feito essa... Agora, no que o Supremo falhou terrivelmente? Só para complementar aquilo que o André falou. Tem um autor, que eu particularmente sou apaixonado pela obra dele, apesar de citar pouco, porque eu acho que ele é um autor difícil de trabalhar, é um autor muito complexo, que é Reinhard Koselleck. Koselleck, ele fala... Luma fala, na sua perspectiva, né? Luma vai falar, né, da linguagem técnica, da diferenciação funcional, mas Koselleck, ele fala que a linguagem técnica, para aquilo que exige tecnicidade, ela é fundamental, ela protege. E o Supremo Tribunal Federal, sem saber onde ele estava se metendo, eu acho que quem fez não tinha ideia do que estava, do ovo da serpente que ele estava esquentando, começou a incorporar no voto, que é uma linguagem extremamente técnica, a linguagem científica, elementos de uma linguagem não técnica. Então, quando você tem votos, justamente em votos que a sociedade está de olho, porque o tema envolve trânsito em julgado penal, soltura de política, o Supremo, em votos, começa a incorporar frases. Nós não podemos ser lenientes com a corrupção. A corrupção é o mal que tem que ser combatido. Nós temos que melhorar a sociedade tem que ser protegida para nossos filhos. O Supremo incorpora a linguagem política. Quando o Supremo incorpora uma linguagem política, qual que é o recado que ele dá para a sociedade? Eu posso ser analisado politicamente. E aí, quando o Supremo age tecnicamente e, consequentemente, contramajoritariamente, a sociedade fala, peraí, você está fazendo errado. Aí o Supremo diz, não, estou fazendo certo porque minha função é agir assim. A sociedade fala, não, mas lá atrás você disse que poderia agir para proteger nós da corrupção. Então eu quero você herói, eu quero você protagonista o tempo todo. E o Supremo não pode ser isso. E aí teve uma sessão de julgamento, por uma questão só de cordialidade, não vou mencionar os nomes, um ministro abre uma divergência sobre uma questão procedimental penal e um outro ministro fala, não, mas essa divergência está errada, porque essa divergência vai facilitar a propagação do crime e não vamos combater a corrupção. E aí, na presidência do ministro Dias Toffoli, não sei se o ministro Dias Toffoli gosta de Koselleck, mas ele fez mais ou menos o que o Koselleck ia para fazer. Ele foi muito bem, na minha visão, que ele falou, olha, a divergência é natural, mas ninguém aqui, divergindo ou não, é favorável ao combate à corrupção. Ele percebeu ali no debate prosaico, e ninguém, com certeza, todo mundo estava na boa intenção, mas ele percebeu que, se deixar a discussão ir para esse sentido, eu perco a proteção, a blindagem da linguagem técnica, que é fundamental. Então, eu acho que o Supremo, muitos ministros já perceberam, não sei se o André concorda, se o Jorge concorda, mas acho que muitos ministros, dá para ver na mudança da linguagem dos votos, já essa preocupação. Então, por isso que eu disse, desde a minha terceira edição, eu digo, esse ativismo de incorporação do discurso político,
ele, no primeiro momento, ele aumenta o poder do Supremo, porque você pode fazer quase qualquer coisa com argumento político. Só que, num segundo momento, ele enfraquece a instituição, porque ela não fala numa voz única e ela passa a ser cobrada por aquilo que ela não deveria e nem poderia fazer. Então, para não me alongar mais, seria esse o ponto que eu destacaria para complementar o que o André falou. Só antes de passar a palavra, já vou passar para o Jorge, ele está um tempo já esperando, mas eu vou ser bem sucinto mesmo, porque eu achei fantástico esse raciocínio aí do Jorge. Adorei citar o Koselleck, História dos Conceitos, mas é interessante, Jorge, porque assim, tudo bem que a gente está vendo isso com uma lupa no Supremo de indícios de um abandono da linguagem técnica em prol de uma linguagem política. Mas para as instâncias inferiores, até por não operarem tão no dia a dia com a Constituição como matéria-prima, que é ultra contaminada politicamente, o meu diagnóstico, e você sabe disso, é de que a gente ainda vive um momento de linguagem jurídica desvirtuada para propósitos políticos. Então, quando a gente tem a introdução por meio de institutos como o da discricionariedade, servindo como locus argumentativo para valores políticos e morais, ainda existe pelo menos algum constrangimento no sentido de uma politização do exercício da jurisdição. Esse é um diagnóstico e para mim já é atual que existe uma disseminação disso e uma banalização disso. O perigo, e aí é um prognóstico agora, não é que isso sofra uma escalada, mas que a próxima fase seja essa colocada por você, um abandono da linguagem técnica. É como se a gente estivesse vivendo um momento de transição, né, por meio desses lugares comuns como ponderação, proporcionalidade e discricionariedade. Jorge. Obrigado, Pupi. Bom dia a todos, bom dia, André, Jorge, demais colegas que estão aqui presentes no dia de hoje, Paulo, Cristiane, Fernando, Marcos, enfim, quem eu estou vendo aqui online agora. Eu queria, inicialmente, elogiar a iniciativa, André, desse debate com o Georges, que é membro da comissão, dizer que a proposta de escrevermos artigos e fazermos algumas críticas é muito importante. Eu acho que nesse momento é um momento chave para algumas discussões do Supremo Tribunal Federal e eu pretendo aqui falar rapidamente alguns pontos que eu, não só como estudioso do Supremo, mas como alguém que tem frequentado o Supremo com certa quase cotidianamente pela Câmara Técnica dos Estados. Eu sou representante do Distrito Federal hoje na Câmara Técnica e também no escritório a gente participa em vários casos no Supremo. Dizer um pouco sobre a perspectiva de quem está na prática. E nesse ponto até, e aqui o André, Paulo, tem um detalhe na formação da comissão que é muito sintomático e relevante e, eu diria, problemático. Não tem ninguém da advocacia pública nessa comissão. E a advocacia pública é o principal proponente de ações, é quem move tanto a jurisdição constitucional no aspecto federativo, quanto na defesa dos interesses da União. Então, nesse ponto, a comissão ela tem esse vácuo. E isso, de alguma forma, tem que ser remediado lá na frente, talvez esse projeto tenha que passar por uma comissão da advocacia pública, enfim, isso vai ter que vir à tona em algum momento, porque enfrentamos vários problemas. E eu digo isso, enfrentamos vários problemas em vários aspectos relacionados à deliberação e forma como o processo constitucional hoje se estrutura. E eu diria isso, André, assim, o André, eu li o artigo dele no Conjur, um artigo fantástico sobre algumas propostas de alteração,
mas não, assim, concordo com tudo, 99% que está ali escrito. Eu só queria passar um pouco um depoimento pessoal do que eu acho que aqui eu vou bem no aspecto prático mesmo hoje, eu não gostaria eu até vou fazer um comentáriozinho teórico final, Jorge, sobre essa última parte, mas eu acho que nós temos hoje 3 problemas que desembocam em todos os demais problemas relacionados ao processo constitucional. O primeiro diz respeito à eficácia da decisão do Supremo. A gente tem um artigo fantástico do Celso, né, André, na nossa coluna lá do Conjur, sobre os efeitos da repercussão geral e da ADIM, mostrando a diferença de um e do outro, mas a verdade é que os efeitos, numa maneira mais ampla, eles têm causado uma série de constrangimentos e uma série de reflexões, porque eu digo isso tanto em cautelar monocrática, quanto cautelar de plenário, quanto relacionado à própria decisão do Supremo. Só para vocês terem uma ideia, eu participei do julgamento agora na quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, num caso ultra importante para os estados relacionados à inconstitucionalidade da cobrança ou não do DIFAL. E depois, ao final, houve uma modulação proposta pelo ministro Toffoli, que, na verdade, não teve maiores debates e acaba minando toda a expectativa dos governadores e dos estados. Porque olha o que se disse ao final da decisão. Era contra um convênio do CONFAS, que fixava lá como se cobrava o DIFAL, etc., mas no final disse o seguinte: olha, os estados podem cobrar o DIFAL até o final de 2021. Ressalvadas as ações judiciais em curso. O que isso quer dizer? Né? No final, assim, um ministro, eles disseram isso na sessão: combinamos aqui no WhatsApp que vamos ressalvar as ações judiciais em curso. O que significa ressalvar as ações judiciais em curso? É quem entrou com a ação não precisa pagar? E está autorizando a cobrança até o final de 2021. Ou seja, a gente sempre tem uma confusão com relação à eficácia da decisão do Supremo. Outro exemplo de quarta-feira também, o Supremo Tribunal Federal, depois de 21 anos depois, encerrou a controvérsia se incide ICMS ou ISS sobre software e fez uma modulação com 8 hipóteses. Se tem ação judicial cobrando ICMS, pode devolver, se tem depósito. Mas, depois de 21 anos, decidindo uma lei do Mato Grosso, faz uma decisão aqui, Jorge, isso aqui é importante, porque a gente discute muito transcendência dos motivos determinantes. O Supremo, com relação à lei de um estado, legislou para o país inteiro, dando 8 exceções para a aplicação da sua decisão, como se isso fosse uma modulação. Temos um problema sobre efeitos de decisão. E isso tem que ser resolvido nessa comissão de alguma maneira, e talvez não só a unificação do difuso com o concentrado, mas até em que limite essas decisões, em um caso, para um estado, pode prevalecer para os 27 estados da federação, e se deveriam, então, todas as leis de todos os estados serem aglutinadas e julgadas no mesmo caso, no mesmo dia, porque se você julga Mato Grosso, uma ação de 99 em 2021, e diz que isso vale para o Distrito Federal e para o Rio Grande do Sul, o que é isso senão transcendência dos motivos determinantes para os demais estados? Talvez aqui, André, a gente lá da Câmara Técnica dizendo que às vezes a gente vai precisar criar uma AGU dos estados, porque os estados vão ter que se defender em bloco. Tem um problema aqui federativo na defesa dos estados, porque os estados têm procuradorias estaduais e essas procuradorias estaduais não agem conjuntamente, até porque cada um tem seus problemas, mas em determinado momento todos são afetados com decisões como essa desse tipo. Então, o primeiro ponto, a reforma tem que, de alguma maneira, equalizar os problemas dos efeitos da decisão, controle difuso, controle concentrado, e o que pode e o que não pode ser feito. Se
essa eficácia é maior do que se pretende estabelecer, os interessados têm que participar desse processo. E aí a gente chega no segundo ponto. O Supremo ele tem um problema de deliberação que todos nós conhecemos, mas nós estamos vivendo um problema 2.0. Tivemos um problema 1.0 que foi com a TV Justiça. Lá atrás, o Supremo não estava ainda pensando em como que a TV Justiça iria impactar no seu funcionamento, impactou, os votos ficaram mais longos, nós tivemos todas essas discussões sobre como que deveriam ser feitas essas deliberações, os ministros iam com votos prontos, até para não cometerem gafes, e com isso passamos tardes e mais tardes vendo leituras de votos sem discussões, sem debates, e agora, com a pandemia, voltamos ao mesmo problema, mas talvez com alguma solução. O plenário virtual alterou profundamente a forma como o Supremo delibera. E o plenário virtual não é a exceção. O plenário virtual vai se tornar a regra. E isso tem que ser analisado hoje para tentar extrair as potencialidades do plenário virtual. É muito importante que os debates que não ocorrem no plenário com frequência, que pelo menos então o Supremo consiga, por meio do plenário virtual, fazer esse acordo que as outras cortes constitucionais fazem. O que nós temos de problema com isso, essa é a potencialidade. A gente consegue, de alguma forma, chegar em deliberações mais coesas, talvez os ministros consigam conversar antes de lançar a decisão da corte, consigam se agrupar e lançar só o voto divergente, quem está com o relator fica com o relator pelos seus fundamentos, desde que a transparência, de alguma forma, seja respeitada. Eu digo isso porque alguns casos muito importantes, como, por exemplo, a reeleição da Câmara, da mesa da Câmara e do Senado, foram em plenário virtual, o que foi uma pena. A gente queria ter visto aquela decisão em público, mas eu não sou ingênuo. O que vai acontecer é a intensificação do plenário virtual, como esse próprio caso demonstra. E o que isso vai impactar na deliberação e como o Supremo vai se portar daqui para frente, talvez seja o ponto mais importante dessa reforma. E aí caminho para o terceiro e último ponto, que muito se discutiu nos últimos 20, 30 anos sobre a abertura do processo, a interpretação da Constituição pela sociedade, Peter Haberle. A gente viu durante muito tempo aquelas teses, né, André, Jorge, aquelas dissertações de mestrado que juntava Habermas com Haberle, né, dizendo a gente precisa da teoria do discurso, porque o discurso é que dá racionalidade, e a corte precisa se abrir, e como que se abre a uma forma de discurso, como mas a verdade é que o acesso ao Supremo Tribunal Federal é um acesso dificultoso. E digo isso, de novo, como representante do Distrito Federal, na Câmara Técnica dos Estados, em casos de relevância, como essa do DIFAL, que pode literalmente quebrar todos os estados da federação, e a gente não consegue sequer despachar com os ministros com pedido ordinário. Ou você enche o saco como um cara muito chato, mas os estados precisam falar, as partes precisam ter acesso. Hoje o Supremo ele tem um bloqueio, uma barreira que, basicamente, e talvez isso esteja se espalhando para os demais tribunais, hoje o STJ também, é muito difícil você dialogar com o julgador. É muito difícil você conseguir levar o seu argumento, a não ser naqueles 15 minutinhos que já não adiantam mais nada na hora da sustentação oral. A gente vive hoje um problema, principalmente com esse tanto de deliberação que o Supremo faz, de tanto assunto relevante, de conseguir debater. Então, talvez, aqui já levando aquela discussão lá que eu disse do 2.0, as audiências, as sessões de julgamento devam ser sessões de debate.
Não entre os ministros, mas com as partes, com os interessados, mas debate efetivo. E que as deliberações sejam feitas no plenário virtual depois. Mas que as partes têm que ter mecanismos de convencimento e mecanismos para impressionar com o seu argumento, o que muitas vezes não se consegue simplesmente com uma petição. A gente sabe muito bem, nós somos todos advogados aqui, que aquele momento em que você vai lá, olha no olho e fala, olha, o argumento é esse, é isso que você tem que levar em consideração. Esse é o momento mágico da advocacia, que está se perdendo e cada vez mais difícil. Então, a gente tem essas três linhas de problemas que precisam ser resolvidos. Primeiro, efeitos da decisão, e aqui, focando nos efeitos da decisão, você consegue resolver os problemas da incongruência do controle difuso e concentrado das várias ações existentes. Acho que se focar nesse ponto, você consegue estruturar todo o processo constitucional, eu digo na parte da jurisdição constitucional e não, né, Jorge, não na parte das ações individuais. Segundo, na forma de deliberação e agora já com as potencialidades do plenário virtual e como que isso vai se dar. E terceiro, no acesso efetivo daqueles que são impactados pelas decisões em tentar convencer os julgadores dos seus fundamentos. Essas são as minhas impressões, Jorge e André. E aí agora, só porque eu não poderia deixar de falar um pouco de teoria, já que estamos aqui com pessoas tão bem qualificadas, tem um texto, Abud, do Robert Post, que foi Dean da Universidade de Yale, que é um texto que eu considero um dos mais fascinantes da teoria constitucional norte-americana, que ele vai dizer mais ou menos o que você estava falando. O que o Robert Post ele argumenta? Ele argumenta o seguinte, que nos casos ordinários, no dia a dia, a linguagem jurídica, a linguagem hermética do direito, ela funciona como legitimadora do discurso entre os advogados e operadores do direito. Mas que quando o caso extrapola o círculo dos operadores do direito, ou seja, quando o caso chama a atenção da sociedade como um todo, a linguagem ela tem que ser alterada para o público em geral. E que, por isso, haveria uma dualidade entre casos em que a linguagem jurídica prevalece e casos em que a linguagem normal, a linguagem popular prevalece, a depender de quem é o público daquela decisão. E isso é muito interessante porque vai exatamente nesse ponto que você estava chamando a atenção na sua fala. Gente, são mais, assim, não são perguntas, são mais considerações e impressões de alguém que tem batalhado aí nesse campo na academia e na prática. E devolvo, então, a palavra aí, André e George, para seus comentários. André, só para não perder a deixa, né, da bela palavra do Jorge, mas só para arrematar essa última conclusão, Jorge, eu acho que complementaria. Quando a Globo News transmite ao vivo o julgamento, isso fica bastante evidente. Bom, Jorge, é muito bom te ver aqui, viu, cara? Inclusive, o momento de superação que você está aí. Então, é bom aí ver os colegas. Espero que você participe do nosso projeto. Eu acho que, inclusive, é importantíssimo que alguém, se for o caso de você ou outra pessoa, trate desse problema dos efeitos das decisões. Inclusive, né, Jorge, nós já colocamos no projeto um capítulo para falar só de efeitos. E aí, dentro desse capítulo, entra precedentes, praticamente tudo que a gente está falando. Eu acho que você também tocou num dos aspectos mais complicados do nosso sistema, que é a convivência de dois sistemas dentro de um sistema, né? Que é o sistema difuso, de controle difuso e concentrado. Além da complexidade que nós temos, da quantidade e diversidade de ações constitucionais, do processo subjetivo e do processo objetivo, nós ainda temos também a complexidade dos problemas da convivência desses dois sistemas. E aí é aquilo que você estava falando. Na prática, o tribunal dá uma decisão no controle concentrado e, ao mesmo tempo, ele já tem que fazer modulações de efeitos, e aí elas estão ficando cada vez mais
complexas e, portanto, problemáticas nesse aspecto, porque o tribunal, de alguma forma, ele tem que resolver o problema em abstrato e em concreto também, que envolve as diversas ações judiciais que podem estar em curso. O problema é que o tribunal não tem prática, não tem experiência sobre isso. Isso é algo novo, né? A própria modulação de efeitos é algo novo na jurisprudência do tribunal. Novo, eu estou dizendo, em termos de a longo prazo, né? A gente fala, vindo aqui, fazendo uma visão desde a Constituição de 88. O tribunal ainda está engatinhando nisso. E aí é que é o nosso papel, da academia, dar algum tipo de suporte teórico para que isso seja feito da melhor forma. Agora, são problemas extremamente complexos. Se a gente, nessa visão de direito comparado, que eu venho insistindo aqui, a gente não vê isso em outros lugares. Né? Sistema difuso, sistema concentrado e essa diversidade de ações, com diversas técnicas de decisão, que muitas vezes não conversam entre si. Então, quando a gente fala de sistematização, de coerência e consistência desse sistema normativo, que deve ser o funcional, a gente fala exatamente disso. As coisas, os mecanismos precisam conversar entre si. A questão da deliberação, de fato, é um problema sério. E você tocou num ponto fundamental. É possível arranjos institucionais que visem a um maior diálogo, não só entre os magistrados, mas também dos magistrados com as partes, com seus advogados? Sim, é possível. E você colocou muito bem, o plenário virtual e os novos mecanismos, ele abrem um mundo de possibilidades, né? Eu lembro de ter assistido na Suprema Corte do Reino Unido, que é uma Suprema Corte nova, os hearings que eles fazem com os advogados. É uma sessão extremamente informal, nem a toga eles não usam. Eles se reúnem naquelas salas, e isso sim é em público, né? E essa parte da deliberação é em público, tanto que qualquer turista que chega lá pode assistir, e eles fazem praticamente uma série de questionamentos ao advogado. Não são essas sustentações orais que nós temos aqui, né? Que o advogado faz o seu monólogo e o ministro já tem lá o seu voto completamente pronto. É muito difícil você ter uma mudança de voto por ter escutado uma sustentação oral. Lá não. Eles fazem uma bateria de perguntas, inclusive né, porque estiveram processos físicos, né, estavam todos com calhamaços de papel na mão e fazendo perguntas. Olha, e o senhor pode falar mais um pouco sobre isso aqui, etc. Uma bateria de perguntas. E é possível fazer alguma coisa nesse sentido. Eu creio que é possível e há espaço dentro da agenda do tribunal para fazer. Agora, o que precisa fazer? Diminuir o tempo das sessões em plenário, investir em plenário virtual, e por aí vai. Possibilidades existem, propostas existem, depende muito da boa vontade do tribunal, né? Mas veja, eu não vou falar muito, acho que foi importantíssima a sua intervenção, Jorge, você focou aí em pontos fundamentais, mas eu não vou falar muito, até porque eu vou pedir perdão a vocês, meio-dia 10 eu preciso, de alguma forma, encerrar, buscar as crianças no colégio, né? E aí agora o dever de pai, né? Mas agradeço mais uma vez a chance de estar aqui com vocês debatendo, um debate super qualificado. Eu espero que isso, de alguma forma, seja ouvido, né? Que as nossas considerações sejam ouvidas, e aí vamos tentar investir nesse projeto. Viu, Jorge? Contamos aí com a sua participação, do Paulo, do Beck, do próprio Guilherme, com propostas, né? Vamos ver se a gente reúne nessa obra coletiva uma série de propostas importantes sobre tudo isso que a gente falou, a reforma do processo constitucional no Brasil. É isso. Obrigado, André. A gente é que agradece, viu, André? André, e tem que abrir um capítulo para a advocacia pública nisso aí. Pois é, eu acabei esquecendo de falar sobre isso, você está completo de razão. Não tem advocacia, e se eu não me engano, não tem Ministério Público também, né? Sendo que eles são dois atores fundamentais dentro do procedimento. Então, veja, ali dentro do procedimento do controle concentrado, a advocacia pública, especialmente a AGU e o Ministério Público, a PGR, tem um papel fundamental.
Então, Vai ter qualquer o tipo de Gonê. O Gonê branco está lá, André. Ah, é verdade. A gente esquece, o Paulo Gonet, como eu sempre, aquele professor desde sempre, né? Eu costumo enxergá-lo muito mais como professor do que como o meu. Mas bem lembrado, viu, Jorge? Muito bem lembrado. Agora, tem mais alguém além do Paulo? Representante do Ministério Público? Não, né? Não, tem o Lênio, né? Tem o Lênin, aposentado. Nem com advocacia privada. Pelo menos teria a visão, né? Mas não faz às vezes, não. Mas Mulheres bem só tem lembrado, viu, 5. Jorge? A gente fez umas sugestões, viu, Jorge? Eu não sei se vai chegar a você, porque só tem 5 mulheres. Olha, eu soube da comissão quando saiu a publicação. Eu até me espantei de estar lá. Tinha muita gente melhor do que eu para estar na comissão. Inclusive o André, que está aqui falando comigo, por exemplo. Isso. Mas Jorge, as tuas preocupações eu assino embaixo. É uma preocupação, elas estão na pauta do dia. E eu só queria agradecer aqui ter estado com todos vocês. Pô, foi um prazer passar essa manhã ao lado de pessoas que eu tanto gosto e admiro. E diria só uma coisa, Jorge, para complementar o que você falou, dessa preocupação das leis estaduais. E aqui eu vou falar o que é um fato, na minha opinião, uma análise, nem sei se é bom, não é ruim, tal. O que eu tenho identificado é que nos últimos 5 anos, meio que sem querer, não parece que foi algo pensado pelo Supremo, o Supremo ele avançou numa ideia de que a jurisdição constitucional brasileira, mais do que atos normativos, ela regula situações. Ele fez isso com o amianto, tem feito isso com várias legislações estaduais. Veja, a DPF hoje ela pode ser oposta contra um determinado tema. Veja a DPF da terceirização, que era uma DPF contra a forma como o TST entende o assunto. Então, nem estou fazendo um juízo se isso é bom ou ruim, mas até porque me parece que isso é um ponto meio sem volta. Daí que a tua preocupação, e a do André, e eu fecharia com isso, precisamos melhorar a forma do Supremo tratar esses temas. Mais clareza, mais unidade e garantir que os setores estratégicos impactados o tempo todo com essas decisões possam efetivamente, né, serem vozes nessa polifonia, né, regulatória e social. Ela tem que chegar ao Supremo e tem que ser definitivamente deliberada em relação a elas. Então, seria só reiterando aí que foi uma manhã maravilhosa ao lado de todos vocês. Agradecendo mais uma vez, viu, André e Jorge, acho que foi extremamente importante esse debate, vocês agregaram demais aí várias reflexões que a gente tem feito, então agradecer em nome da associação imensamente vocês terem dividido esse tempo conosco e de todo mundo também que participou. Só agradecer também aí, brigadão, Jorge, obrigado, André. E também falar com vocês, a gente também estava com uma ideia já, até é bom saber de vocês, de fazer também uma obra coletiva. Acho que são iniciativas complementares aí, não excludentes. Faremos questão também da participação de vocês, hein? Ótimo. Bom, só valeu, agradecer, gente, né? Valeu, gente, um abraço, boa sexta e bom final de semana. Obrigadão de novo.